Que sorte, porém, cuidado divino, que saindo desse médico você encontrou a sua amiga, porque poderia ter demorado mais quanto tempo de sofrimento, né? Até alguém falar, olha... E foi aí que caiu minha ficha, que eu falei assim, olha, se eu fiquei sabendo por ela, eu posso ajudar outras mulheres. Foi todo um processo, né? Começar a compartilhar uma intimidade, né? Porque ninguém quer falar de doença na internet. E eu tinha o meu Instagram já falando, eu falava sobre maternidade, né? Mas eu falei, não, eu preciso compartilhar, eu sei lá como que eu vou fazer isso, mas se eu conseguir falar com uma mulher, evitar né, que ela passe por o que eu passei, eu vou fazer isso. E é assim que nasceu esse trabalho de aumentar a conscientização, né, sobre a endometriose. Quando você fala que não tem... Você começou falando que é uma doença que não tem tratamento. Não, mas não tem cura. Não tem cura, perdão. Tratamento. Não tem cura. E a cirurgia, como ela acontece? Porque né, só no nível 4, não é o nível... Qual é os tipos de tratamento? Se não tem cura, né? A gente tem 3 pilares do tratamento da endometriose. Um pilar, que é para todas as mulheres, é a mudança do estilo de vida. Então, eu preciso que essa mulher esteja consciente e aí passa por um dos desafios do tratamento, porque a pessoa portadora de endometriose, ela é parte fundamental do tratamento. Então, eu preciso ter uma conscientização em relação ao estilo de vida. Prática regular de atividade física, alimentação o mais natural possível e o menos inflamatória e o manejo do estresse. Cuidar da qualidade do sono, manejar o estresse do dia a dia, porque alguns fatores a gente não vai conseguir mudar. Então, bem tranquilo nos dias de hoje. Assim, coisa bem fácil de conseguir. Imagina. Já que a gente já tem que lidar com a poluição, com os agrotóxicos e Sim. com o plástico, né? Porque até o plástico ele vai acabar interferindo na sintomatologia da doença. Então, dentro do que a gente pode, da nossa rotina, a gente tem que manejar o nosso estresse. E quem é portadora da doença sabe. Pioram os sintomas quando você precisa entregar alguma coisa no trabalho, você tá com um problema de família. Então, assim, a endometriose, ela te puxa mais para baixo naquele momento que você já tá super estressado e que não tá tudo indo como deveria. Coisa que a gente sabe, já repetiu aqui 1 milhão de vezes, é que cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, acaba ficando em último plano, né, Marília? Opa, com certeza. E sem dúvida, arrumar um tempo no meio da correria do dia a dia é uma missão impossível. Mesmo para nós, mães, que equilibramos tantos pratinhos ao mesmo tempo, né? Por isso, pensando no nosso bem-estar como mães e como mulheres, o Hospital 9 de Julho criou uma estrutura completa para o nosso cuidado, facilitando a nossa vida, porque lá a gente encontra absolutamente tudo em um lugar só. Desde consultas com ginecologistas, exames com ultrassom, mamografia, ressonância magnética, até o próprio tratamento e possíveis cirurgias relacionadas à endometriose, que a gente está falando tanto aqui hoje. Exatamente. No Hospital 9 de Julho você pode contar com médicos altamente qualificados e uma coisa muito importante, preparados para proporcionar um atendimento acolhedor de acordo com a necessidade de cada paciente. O Centro Médico do Hospital 9 de Julho oferece consultas com mais de 40 especialistas no coração de São Paulo, pertinho da Avenida Paulista. Então, quer saber mais informação? Só entrar no site que vai estar na descrição desse vídeo. O tratamento hormonal, ele acaba sendo uma opção de tratamento também, mas é importante frisar que é uma opção, não é uma obrigatoriedade. Porque o que eu mais recebo de pergunta é, eu sou obrigada a usar hormônio? Não, você não é obrigada a usar hormônio, mas é uma opção de tratamento e a função dos hormônios para a endometriose é única e exclusivamente redução de sintomas. Então, eu não vou impedir essa endometriose de continuar se desenvolvendo, eu não vou evitar que essa endometriose volte após uma cirurgia adequadamente realizada com o uso de hormônio. E não é uma obrigação. Agora é a resposta mais rápida e a resposta mais fácil, especialmente quando eu tenho um profissional que é um generalista, não é um especialista em endometriose. Ele vai acabar dando um hormônio, que é uma pílula, para silenciar esses sintomas e postergar esse tratamento, ao invés de já direcionar a paciente, entendeu? Tá. Então, talvez ele até soubesse o que era mesmo e preferiu deixar ela sem informação e vou silenciar isso aqui com esse anticoncepcional. Isso, como se tipo fosse isso, a grosso modo. Só entre a gente aqui, assim. Só entre nós. Infelizmente, acaba sendo uma realidade. E eu penso assim, eu vejo a minha formação, né? Quando eu entrei na faculdade de medicina, o jargão da
portadora de endometriose, que era uma louca chata, que ia no pronto-socorro todo mês pedir morfina, pedir tramal. Então era tudo. Ai, é quando eu falo que eu trabalho com endometriose, nossa, como que você aguenta? Eu falo, gente, meus pacientes ficam ótimas, elas estão super bem. Porque quando a paciente entende e ela é bem tratada, é uma doença crônica como outra qualquer, né? Então você vai lidar, você vai viver a sua vida, mas não precisa ser um martírio. Um martírio, exatamente. Não é uma sentença você ter o diagnóstico da endometriose. Você teve o diagnóstico antes ou depois de se especializar? Ou você se especializou depois do Foi durante a especialização. Mentira! Foi. No ano que eu estava fazendo a minha especialização, aí eu passei pela residência de ginecologia mais uma vez. Endometriose, o caos, cirurgia super complicada. Criava-se um monstro ao redor da doença, que era um monstro que não acontecia, por exemplo, ao redor do câncer ginecológico. Parecia que era, né? Que horror se puder dizer isso, mas era melhor você tratar um câncer do que tratar endometriose, e não é nada assim. E aí, quando eu fui fazer a minha especialização, mais uma vez, mesmo dentro de um centro de referência, existia aquele peso do diagnóstico. É muito difícil de aprender a operar, não, quase ninguém sabe operar. E realmente poucas pessoas sabem, mas você recebendo o treinamento adequado, você vai conseguir executar o procedimento.